Flamengo! Fala, família rubro-negra, bora ver as últimas atualizações do Mengão. Flamengo vem com foco total no treino para essa partida importantíssima das quartas de final da Libertadores contra o Estudiantes. E tem jogador muito importante para o elenco podendo deixar o clube. Tudo isso e mais notícias do vídeo de hoje. Então já sabe, se inscreva no canal para sempre se manter atualizado das notícias do Mengão. Sem mais enrolação, bora para as notícias. Muito boa tarde, gente boa. Começando o Globo Esporte. Daqui a pouco vamos falar dos jogos de hoje e de amanhã da Libertadores e do Brasileirão. O Botafogo joga hoje, o Flamengo joga amanhã. O Felipe Brizola, amanhã o Flamengo vai enfrentar o Estudiantes. Esse jogo vai ser fora de casa, aliás, no Maracanã, pelo primeiro jogo das quartas de final da Conmebol Libertadores. Felipe Luiz deve ter alguns retornos no time. A Duda Dal Ponte é que tem informações pra gente. Conta tudo pra nós aí, Duda. Oi, Escobar, boa tarde para você, para todos que nos acompanham. O Felipe Luiz já disse que essa é a partida do ano para o Flamengo. O momento é bom, são 9 jogos sem perder e também o retrospecto no Maracanã é muito bom, né? Em 24 jogos no ano, apenas 2 derrotas. Hoje, o treino é hoje à tarde aqui no Ninho do Urubu, né? Às 3h30. E aí sim o Felipe Luiz vai escolher o time que vai a campo amanhã. Um retorno importante é do Bruno Henrique, ele não foi para a última partida para controle de carga, mas vale lembrar que o BH foi condenado a 12 jogos de suspensão por conta de manipulação de resultados. Mas o Flamengo entrou na justiça pedindo o efeito suspensivo, conseguiu, e agora o Bruno Henrique está liberado para jogar normalmente até que aconteça um novo julgamento. Agora, uma informação que eu queria trazer para vocês é que o técnico Felipe Luiz está conversando aí para renovar o contrato dele. Só que essa conversa do executivo José Botto com o empresário do Felipe Luiz, mais definitiva, só vai acontecer depois da sequência importante que o Flamengo tem na Libertadores e no Campeonato Brasileiro. Só depois da partida contra o Corinthians, Escobar. Valeu, Duda Dal Ponte, a notícia direto da fonte. Um abraço pra você, grande Duda. Ó, hoje a gente vai contar a história. A preparação do Flamengo no Ninho do Urubu segue em ritmo acelerado para uma semana decisiva. O rubro-negro entra em campo nesta quinta-feira no Maracanã contra o Estudiantes, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. Eu joguei lá no Estudiantes, sei o que a Libertadores para Estudiantes. Sabemos que no tem jogo fácil na Libertadores, no tem, seja na Argentina, seja na Venezuela, no Equador, no país que seja, sabemos da dificuldade de cada jogo. O Flamengo chega para o confronto com a melhor defesa da Libertadores, com apenas 3 gols sofridos. No Campeonato Brasileiro, o cenário se repete. O time também é o menos vazado, com 10 gols contra. Além da melhor defesa do Campeonato Brasileiro, a gente também tem a melhor defesa da Libertadores. Somos o time que menos gols sofreu na quantidade de jogos que a gente leva. E isso também é parte da equipe inteira, né? A gente tem uma ideia do jogo que a gente começa a nossa pressão lá na frente, é muito difícil chegar ao nosso gol. O elenco sabe da importância de construir um bom resultado dentro de casa. E depois de ter 6 desfalques contra o Juventude no último domingo pelo Brasileirão, o Flamengo tem reforços importantes para o jogo de amanhã. Bruno Henrique está de volta. O atacante foi poupado em Caxias do Sul para controle de carga após sentir dores na posterior da coxa esquerda. Léo Ortiz, que cumpriu suspensão na partida de domingo, também fica à disposição de Felipe Luiz. O lateral direito Varela, que voltou da seleção uruguaia com um quadro de pubalgia, participa parcialmente dos treinos com o grupo e tem chances de ser relacionado. Já o lateral Alexandro segue em recuperação de uma lesão na panturrilha. Quem também trata um edema na coxa esquerda com a fisioterapia é o meio-campista Jorginho. Segundo o clube, o jogador tem evoluído bem, mas sua presença na partida ainda é incerta. Pulgar, por outro lado, deve demorar um pouco mais para retornar aos gramados. O volante sofreu uma lesão no 5º metatarso do pé direito durante a Copa do Mundo de Clubes e precisou passar por cirurgia. A expectativa é que seja entregue à preparação física em cerca de 2 semanas. E além da Libertadores e da Sul-Americana, temos partida atrasada. Porque amanhã é exclusivo, hein? É só aqui na ESPN, são 2 opções. Ou você vai ao Maracanã ou você assiste na ESPN, não tem jeito. Tá? Então, Pedro Henrique Torre e o Rafael Marques estão conosco, porque, claro, tem muito do campo, Pedro, mas tem muito de bastidor também e com notícia que pode animar bastante os rubro-negros, hein, Pedro?
Tudo bem, Bruno? Um abraço para você, um abraço para todos aí no estúdio. Um abraço especial sempre para o companheiro Rafael Marques, aqui do lado. E, pois é, estamos aqui no Maracanã já prontos para a partida de amanhã. A gente vai em casa e dorme, mas já estamos prontos para a partida de amanhã. E, de fato, tem a questão do time, confronto com Estudiantes e tudo mais, mas vamos às notícias, aos fatos, né? Como diria o nosso amigo Rafael Marques. Bom, é uma notícia que a gente tem no site espn.com.br do trio André Hernan, Bruno Andrade e Felipe Silva, que o Flamengo teve uma reunião positiva com o staff, gosto muito dessa palavra, do staff de Felipe Luiz, o José Boto, durante a paralisação aí para a data FIFA, teve até em Portugal, visitou familiares e teve uma conversa com o influente agente Jorge Mendes, da Just Foot, já tentando encaminhar essa renovação do Felipe Luiz. Ele tem contrato até o fim deste ano, o Flamengo deseja renovar por mais 1 ou 2 anos. Houve a tentativa do Fenerbahçe, outras sondagens chegam para o Felipe Luiz, mas ele diz que tem um plano de carreira muitíssimo bem definido, vai segui-lo à risca. Então o Flamengo fazendo esforço, Rafa, segundo informação do trio aí, de fato o Flamengo fazendo um esforço danado para contar com o Felipe Luiz para as próximas temporadas aí, porque talvez seja o grande pilar desse momento do Flamengo em 2025. Tudo bem? Um abraço. Um abraço ao Pedro Torre, aos amigos do estúdio, Bruno, Jailson, Dom, que Fã de Esporte conectado com a gente. Sim, é o pilar porque é o cabeça, é o idealizador, é quem monta o time, é quem participa diretamente das conversas para a formatação do elenco, é quem traz um componente autoral para esse Flamengo que joga em 2025 e tem condições de ganhar os 2 campeonatos, o Brasileiro e a Libertadores. Eu acho importante esse movimento acontecer e com uma certa antecipação, não só para tentar resguardar o clube do assédio que o Felipe Luiz certamente vai ter de clubes europeus. É importante deixar claro que o Felipe Luiz tem uma imagem muito positiva construída na Europa, especialmente nos seus anos de serviço ao Atlético de Madrid. A percepção de quem milita no futebol por lá é de que ele é um cara acima da média culturalmente, um entendedor do jogo. Então é um caso raro de um técnico brasileiro jovem na função, mas que já tem um olhar, uma cama, uma coisa pavimentada para o dia que for trabalhar no velho continente. Então o Flamengo acerta nesta iniciativa de antecipar as conversas com o Jorge Mendes para tentar criar alguma coisa mais confortável para ele, Flamengo. Uma multa mais alta, uma segurança maior para todo mundo. Eu só tenho um porém que é extensivo a todos os momentos e a todos os clubes quando o debate versa sobre a manutenção de um técnico com contrato para um compromisso além do vencimento do contrato atual. O Flamengo vai ter esta mesma característica, esta mesma iniciativa, se não ganhar os 2 campeonatos? Ou esta decisão sobre a manutenção do Felipe Luiz vai ser tomada independentemente do resultado final da temporada? Se for assim, será inédito e eu vou aplaudir, porque terá sido feito um diagnóstico interno de que merece o Felipe Luiz ter a continuidade independentemente do resultado final da temporada. Pois é, Rafa, e o Flamengo, de acordo com a notícia no espn.com.br, vai ter nova rodada de conversas com o Felipe Luiz depois do jogo com o Corinthians no Campeonato Brasileiro, jogo esse fora de casa. Então o Flamengo em busca dessa renovação do Felipe Luiz, que na verdade é um treinador brasileiro, mas formado totalmente na Europa, né? Isso conta bastante, não só a sua carreira como jogador também, que repercute bastante. E alguém que está sempre citando 2 técnicos com identidade, né? O Jorge Jesus, que é um técnico português, é um técnico global, porque trabalhou em vários mercados, muito sucesso no Flamengo, e o Diego Pablo Simeone, que é uma autoridade em termos de Atlético de Madrid, argentino há muito tempo morando na Espanha. É isso. Então, Bruno, devolvendo para você, Felipe Luiz, que teve que passar pelo crivo de Boto e companhia, assim que a gestão mudou, tinha aquela dúvida se ele ia permanecer ou não. O mundo dá aquelas voltas, né, Bruno Vicari? E agora o Flamengo correndo para renovar contrato com Felipe Luiz. Tem que renovar mesmo, segura o Felipe Luiz. A gente fala sobre isso já mais pra frente, também sobre o jogo. Obrigado, viu, Pedro e Rafa. Mais detalhes, então, dessa apuração no espn.com.br. A Roberta Barroso também no Rio de Janeiro, mas acompanhando a equipe argentina. Roberta, como é que tá a movimentação por aí? Recentemente, a gente viu aí mesmo na Barra, adversários do Flamengo, torcedores, provocando muita confusão por aí. E o ambiente hoje, qual é?
Tudo bem, Bruno? Bom dia para você, amigos, fãs de esporte. Ambiente bem tranquilo por aqui, inclusive não tem torcedores do Estudiantes nesse momento no hotel. O time está concentrado, chegou ontem à noite. Ontem alguns torcedores vieram aqui apoiar, mas hoje a gente pode dizer que o clima é bem tranquilo. A gente espera que continue assim, sem confusão também pelas praias aqui do Rio de Janeiro para esse confronto diante do Flamengo. O Estudiantes que chega para essa partida depois de uma derrota para o River Plate pelo Campeonato Argentino, e o técnico Eduardo Domingues disse que naquele jogo o Estudiantes teve muito respeito ao adversário, foi um excesso de respeito, e ele quer usar essa partida como espelho justamente contra o Flamengo, para o time não entrar dessa forma em campo. Inclusive quer levar o Flamengo ao desconforto, palavras do treinador, disse que respeita a história do Maracanã, que o Maracanã tem uma história bonita, que o Flamengo é forte lá dentro, mas que são 11 contra 11, e eles já entenderam como jogar fora de casa nessa Libertadores. São 3 vitórias como visitantes e uma derrota justamente para o Botafogo no Newton Santos. O Estudiantes tem 2 desfalques importantes. O zagueiro Gonzalez Pires, com uma lesão, ele vai desfalcar a equipe. Ele sentiu no jogo contra o River Plate a lesão grau 3 na coxa direita e inclusive ficar fora até do jogo de volta fora de casa. Com isso, o Santiago Nunes deve ser o substituto. O Cetré também está fora dessa partida, mas aí ele teve uma lesão de grau 1 no bíceps distal esquerdo, e com isso as opções são Alexis Castro e o Sousa. E o Estudiantes, o torcedor não está muito confiante para essa partida, claro, vai apoiar dentro de campo, mas a Argentina vem dizendo que o Flamengo de fato é o favorito para esse jogo. E o torcedor também torceu o nariz, Bruno, porque essa semana o clube mudou o escudo do time, inclusive para comemorar os 120 anos de história, mas os torcedores não gostaram, a estrela ficou menor e o escudo maior. Enfim, o torcedor não gostou disso, mas espera que o Estudiantes dê uma resposta dentro de campo. O time treina na parte da tarde no CT do Fluminense, que fica 15 minutinhos aqui do hotel na Barra da Tijuca. Bruno? Isso sempre dá discussão, né? No mundo inteiro, quando tem alguma alteração, a torcida normalmente não gosta. Obrigado, viu, Roberta? Seguimos falando sobre a participação brasileira no mata-mata da Libertadores para falar do jogo de quinta-feira. O Flamengo abre a eliminatória contra o Estudiantes jogando no Maracanã. Quem tem as informações é o Ricardo Lai. Fala pessoal, um abraço a todos. O Flamengo entra em campo na quinta-feira à noite no Maracanã para tentar abrir uma vantagem contra o Estudiantes da Argentina, primeiro jogo das quartas de final da Libertadores. Estudiantes, ex-time do Rossi, o goleiro do Flamengo, que deu entrevista hoje aqui no Ninho do Urubu. O Rossi teve uma passagem no início da carreira lá no time de La Plata, com 18 anos de idade. Tinha feito apenas 3 jogos pela equipe profissional, depois de se transferir para o Defensa e Justiça e se destacar aí sim pelo Boca Juniors. E o Rossi falou sobre esse passado aí no Estudiantes e também projetando uma partida bastante física essa contra o Estudiantes na próxima quinta-feira. Aí o Estudiantes foi meu primeiro time da Série A que ele me comprou. Cheguei lá sendo muito novo, com 19 anos. Aí eu cheguei para jogar lá na reserva, como se chama lá, que é como na sub-23. Consegui jogar lá em 1 ano e meio, 3 jogos no profissional. Depois aí fui emprestado para a Defensa e Justiça, depois aí fui para o Boca. Eu joguei lá no Estudiantes, sei o que é a Libertadores para Estudiantes. Sabemos que não tem jogo fácil na Libertadores, não tem. Seja na Argentina, seja na Venezuela, no Equador, no país que seja, sabemos da dificuldade de cada jogo, mas isso aí, dentro do campo a gente somos 11 contra 11, vai ter questões táticas, técnicas, físicas também. Eu acho que vai ser um jogo muito disputado, muito físico, como costuma ser os jogos da Libertadores, mas a gente tem a vantagem de jogar o primeiro jogo em casa e tentar fazer um grande primeiro jogo para depois ir buscar a classificação lá. O Flamengo que vive a expectativa da volta do Jorginho e também do Alexandro, jogadores que se recuperam de problemas musculares, e tem o Bruno Henrique disponível para essa partida. Ele foi muito importante no jogo da fase anterior contra o Internacional no estádio Maracanã, marcando o gol. E tem também a volta do Léo Ortiz, que cumpriu suspensão
no Campeonato Brasileiro no último domingo contra o Juventude. Flamengo que volta a treinar na manhã desta quarta-feira aqui no Ninho do Urubu. Valeu, Lai. Obrigado pelas informações a respeito do Flamengo, que, ao contrário das outras equipes brasileiras, né, São Paulo e Palmeiras, abre, né, o confronto jogando em casa, né, Mansur? E aí é uma estratégia diferente. Acho que é natural que o Flamengo, a gente sabe que é melhor time que o Estudiantes, e aí tem no fator casa para abrir uma vantagem, né? Claro que o confronto você pensa nos 180 minutos. Talvez jogar em casa tenha essa questão estratégica diferente para um time que a tendência ainda não tenha Alexandro e Jorginho retornando ao time. Isso. Pra minha grande dúvida é como é que ele vai montar... A questão da ausência do Jorginho, é evidente que a comissão técnica do Flamengo ela tem lá todos os números, todo o controle, mas o que a gente olhando assim os jogos... sem o Jorginho, o Saúl ganhou um protagonismo nesse meio, uma importância como um organizador, como um iniciador de jogadas muito grande. E você joga em cima dele, que chegou há pouco, vinha de um período, naturalmente, sem jogos pela etapa de temporada que ele estava no Atlético de Madrid. E você joga jogo após jogo em cima dele, uma necessidade muito grande de ser uma peça central do meio. E contra um adversário que vai provavelmente vir ao Maracanã para se defender mais, a bola vai passar muito por esses jogadores que iniciam as jogadas no meio. Tanto os zagueiros do Flamengo, que tem uma grande capacidade de construção, quanto desses dois meias. E aí eu fico com duas dúvidas. Além dessa questão do Saúl ter mais um jogo em que muito vai passar por ele, já foi assim em Caxias do Sul, ele teve um papel importantíssimo no jogo. Quem vai ser o companheiro dele, né? Porque o Felipe usou o De La Cruz no jogo com o Grêmio e usou o Alan eu apostaria no De La Cruz. Usou o Alan no jogo com o Juventude. Porque assim, ele sequer usou o De La Cruz alguns minutinhos que fosse em Caxias do Sul. Talvez preservando e entendendo que quanto mais guardar energia para esse jogo de quinta-feira fosse melhor para o De La Cruz, né? Imagino que tenha sido isso o pensamento do Felipe Luiz, de usar o De La Cruz junto do Saúl, como usou contra o Grêmio, como disse o Mansur, né? O que eu acho que o Flamengo precisa é ter um jogo muito melhor do que teve até agora em casa na Libertadores. O Flamengo fez 4 jogos no Maracanã nessa Libertadores e os 4 jogos ficaram bem abaixo de outras atuações que o Flamengo teve no Campeonato Brasileiro, por exemplo, jogando em casa. Talvez o melhor momento do Flamengo na Libertadores no Maracanã tenha sido no primeiro tempo contra a LDU, o jogo ainda da fase de grupos, que o Flamengo conseguiu se impor de um jeito... Inter, né? Então, é o que eu ia falar. O primeiro tempo foi com o muito Inter. seguro também, né? O primeiro tempo contra o Inter também foi assim, um bom momento do Flamengo. Mas assim, se a gente somar o primeiro tempo da LDU e o primeiro tempo do Inter, dá um jogo. Um jogo de 4. É um jogo de 4. Então, os outros jogos foram bem abaixo assim, do Flamengo no Maracanã. O Flamengo tem tido dificuldade quando enfrenta times que se defendem bem no Maracanã. E se o gol não sai cedo, se o gol demora um pouquinho a acontecer, essa coisa vai aumentando. Você pode ver jogos em que o Flamengo teve dificuldade para furar a defesa adversária, não conseguiu fazer um gol cedo, acabou não vencendo. Jogos importantes no Campeonato Brasileiro, contra o Vasco, por exemplo, que se defendeu, contra o Botafogo, que se defendeu bem também, contra o próprio Grêmio, 15 dias atrás, enfim. Então, tem um histórico de enfrentar times que se defendem bem e o Flamengo não conseguiu ter sucesso. Então, eu acho que isso deve estar também na cabeça do Felipe, inclusive para armar o ataque. É Luiz Araújo, é Plata, é Pedro, é Bruno Henrique. Enfim, eu não apostaria em ninguém ainda sem ouvir o Felipe. Eu não sei o que ele está pensando para o ataque amanhã, quinta-feira, por exemplo. Já é amanhã, já estamos na quarta-feira, então... É verdade. Na prática já Só depois amanhã. de dormir. É isso. Vamos ouvir o que disse o goleiro Rossi, né? A gente ouviu um trecho da entrevista coletiva. Ele falou também sobre essa questão do fator Maracanã nesse jogo de ida contra o Estudiantes. A gente em casa vem se destacando muito, tendo nosso fator Maracanã muito importante. Nos últimos jogos a gente vem fazendo uma boa diferença jogando em casa. Então eu acho que, obviamente, Estudiantes vai querer levar o jogo para o desconforto, como ele falou, mas nossa perspectiva do jogo e nossa ideia do jogo não vai mudar. Sempre vamos
tentar manter a ideia que o Felipe quer. Obviamente ainda não falamos muito do jogo, recém hoje nos representamos depois do jogo domingo e agora começar a preparar o jogo da quinta-feira, mas acho que a gente não vai mudar nada do que a gente vem mostrando dentro do campo, seja em casa ou seja fora. Nos últimos 8 meses antes de chegar ao Flamengo, eu só tinha jogado no máximo 10 jogos, porque teve a Copa do Mundo antes. Lá na Argentina a gente tinha acabado de jogar antes da Copa do Mundo e era muito tempo sem eu jogar. Cheguei aqui, treinei, até eu acho alcançar um ponto que eu conseguia jogar, além de que depois a decisão, a escolha era do técnico. E depois aí começar a pegar ritmo do jogo, acho que me ajudou muito. Hoje em dia eu me sinto, acho que uma das, posso falar tipo assim, a minha melhor fase como goleiro, alcançando aqui no Flamengo com meus 30 anos, que também é pouco para goleiro, mas é isso aí. Obviamente tem aquela, se fala da evolução do jogo com os pés, mas eu já teve, na verdade, técnicos anteriormente que me pediam isso, e hoje com o Felipe eu acho que isso aí se ressalta mais pelo que eu sou utilizado na saída de bola, e isso quizás me faz parecer que eu melhorei muito, mas era simplesmente também essa necessidade do Felipe também quer que os zagueiros, que os volantes sejam opção para eu ter mais opções de passe. Tá aí o Rossi, goleiro do Flamengo, quando a gente... Grêmio mantém interesse em Everton Cebolinha do Flamengo para 2026. Informação que vem lá da imprensa gaúcha. Marcelo Marques, próximo presidente do Tricolor, gosta muito do atacante. Cebolinha também vê com bons olhos um retorno ao Grêmio. No entanto, a questão financeira segue sendo o principal entrave para o clube gaúcho conseguir tirar o atleta do Flamengo. Galera, sejamos francos. Eu acreditava que o Cebolinha fosse voar no Flamengo. Não voou. Acontece. Não foi por falta de tentativa e vontade do jogador. Foram vários fatores. O contrato dele é até dezembro de 2026. Eu acho o seguinte, chegou o momento de negociá-lo. E quando eu falo isso, é pensando já no início de 2026. Por quê? Ele vai ter apenas 1 ano de contrato. A partir do meio de 2026 ele pode assinar o pré-contrato e sair de graça do Flamengo. Então negocia logo, abre uma boa brecha na folha salarial, porque Cebolinha é um jogador que tem um salário alto e está tudo bem. Ele veio como uma contratação de peso, custando quase 100 milhões de reais aos cofres do Flamengo, a gente vai lembrar disso. Depois de uma boa passagem pelo Grêmio, chegou ao Benfica, não conseguiu render tanto, foi um dos destaques da seleção brasileira em Copa América, mas não rendeu no Flamengo e está tudo bem, sofreu com problemas físicos. Então chegou o momento de negociá-lo. Eu acho até que já deveria ter negociado nessa janela de transferência que passou, mas agora, tudo bem, ele agrega da maneira que pode agregar nessa reta final de 2025 e em 2026 o Flamengo já pensa aí numa saída dele para negociá-lo. Pelo menos é a minha visão, o que eu faria se eu fosse dirigente e até mesmo se eu fosse treinador do Flamengo, pensando aí em 2026. Mas é aquilo também, a gente não sabe nem como é que vai ser com o Felipe Luiz ainda, é uma incógnita, gente. Embora eu esteja torcendo para ele renovar, mas o contrato dele é até dezembro também. Ele pode não renovar, a gente está falando de futebol. No futebol tudo pode acontecer. Mas, pelo menos eu dei minha opinião aí sobre o Everton Cebolinha e eu quero saber de vocês. Vocês acham que o Flamengo... Então é isso aí, nação. Se você chegou até aqui, não se esqueça de curtir o vídeo, comenta bastante para o YouTube entender que esse vídeo é relevante e espalhar para mais rubro-negros. E por último, mas não menos importante, ative as notificações do canal, porque às vezes eu posso postar o vídeo, se você não ativar as notificações, você acaba não recebendo o vídeo. Então assim você vai ser um dos primeiros a ficar sabendo das atualizações do Mengão, beleza? Rapaziada, vou trazer aqui para vocês atualizações sobre o elenco do Flamengo, quem é que pode voltar a atuar pelo Flamengo nessas quartas de final da Libertadores. Após chegar a 6 desfalques diante do Juventude no último jogo, o Flamengo vai ter reforços nesta quinta-feira contra o Estudiantes lá no Maracanã, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. Léo Ortiz volta de suspensão,
Bruno Henrique retorna após controle de carga, enquanto Varela já faz atividades com o grupo e deve ser relacionado normalmente. Por outro lado, a tendência é que Jorginho e Alexandro continuem fora de combate. Uma pena ainda o Jorginho continuar de fora, né? Porque ele e o Saul ali no meio campo é o titular. Para mim é o meio campo titular ideal do Flamengo. Aqueles dois ali no meio campo faz estrago. O Saul sozinho não, né? Mas tem os companheiros de equipe ali. Mas o Saul ele destoa muito ali no meio campo. Mas com o Jorginho ainda dá mais qualidade para aquele meio campo do Flamengo. E um ótimo reforço também, Léo Ortiz e Bruno Henrique. Léo Ortiz para aquela zaga do Flamengo ali quase que impenetrável, né? E o Bruno Henrique pelos lados ali do campo dando velocidade pro jogo. Mas eu quero saber de você, torcedor rubro-negro, o que você espera desse jogo, a postura do Flamengo e é lógico, fica à vontade para palpitar quanto será o placar do jogo, beleza? Esse foi mais um vídeo, vejo vocês na próxima, fiquem com Deus.